E se tudo isso que a gente vê ao redor, a imensidão das galáxias, a complexidade da vida, e se tudo isso surgisse de um universo que, na sua essência, só existe em um único estado? Parece impossível, né? Pois hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem radical da física quântica, a de que a realidade que percebemos é, na verdade, uma criação de quem está observando. Vamos tentar entender como isso funciona? É aqui que a coisa começa a ficar interessante, porque existe um conflito, um verdadeiro paradoxo. De um lado, tá o que a gente vive todo dia, um universo gigante, super variado, cheio de possibilidades. Mas do outro, temos cálculos bem recentes de gravidade quântica que chegam a uma conclusão, assim, de cair o queixo. O universo, no fundo, só pode ter um estado. Um só. E aí, como é que a gente junta essas duas coisas que parecem não ter nada a ver uma com a outra? Então, para a gente entender essa contradição toda, a gente precisa voltar um pouco e investigar a cena do crime, por assim dizer. Vamos ver como a física chegou a essa conclusão que parece tão impossível. Ok, primeiro, um conceito que é super importante aqui: espaço de Hilbert. Imagina que é tipo o cardápio de um restaurante cósmico. Cada prato nesse cardápio é um estado, uma realidade possível que o universo pode ter. Faz sentido pensar que um universo complexo como o nosso teria um cardápio gigante, com infinitas opções, né? Certo? Agora, segura essa. E se, e se a física estivesse dizendo que esse cardápio da realidade, na verdade, só tem um item, um prato único? É isso. Isso significaria que toda essa variedade que a gente vê, galáxias, estrelas, planetas, tudo isso seria, de algum jeito, uma espécie de ilusão. Bizarro, né? E o mais doido é que isso não é um chute, não é uma ideia que surgiu do nada. Ela vem de várias áreas diferentes da física teórica. Tem, por exemplo, o integral de caminho gravitacional, que basicamente faz uma média de todas as possibilidades do universo e, puf, sobra só uma. Aí tem os cálculos de emaranhamento, que mostram que não dá para se conectar com o universo de fora, e até uns modelos holográficos. O ponto é, vários caminhos diferentes estão levando para a mesma conclusão chocante. No fundo, só existe um estado. Beleza, então como que a gente sai desse beco sem saída? Bom, parece que os físicos talvez tenham deixado passar uma peça-chave nesse quebra-cabeça. Uma suposição tão, mas tão básica que ficou ali escondida por um tempão. E o ponto é todo este. A mecânica quântica, lá na sua origem, foi pensada com a ideia de um observador separado, sabe? Alguém que olha o experimento de fora. Só que, se o nosso experimento é o universo inteiro, onde é que esse observador ficaria? Não existe um lado de fora do universo. A gente está dentro do experimento. Essa é a grande sacada. Essa visão antiga, então, é mais ou menos assim. A gente começa com o nosso universo, que é super complexo, aí a gente aplica as regras da gravidade quântica para ele como um sistema fechado. E o resultado? Um único estado super simples. É como se toda a complexidade, toda a riqueza do cosmos fosse esmagada, apagada. Mas, e se a gente virar a mesa? E se a gente mudar totalmente a nossa perspectiva? E se o observador não for só um espectador passivo, mas alguém que participa do jogo? E se o observador não estiver só assistindo ao experimento, mas for uma parte essencial do experimento? Essa pergunta muda tudo. E agora a gente chega na grande virada da história. A proposta que talvez resolva esse paradoxo todo. A solução, olha só, não parece estar em mudar as equações da gravidade, mas sim em repensar completamente o papel de quem observa. Então, a nova ideia é essa. Primeiro, o observador está dentro do universo, emaranhado com tudo. Para conseguir modelar o que essa pessoa ou essa consciência percebe, os físicos fazem uma espécie de clone matemático do estado dela para ter como referência. E quando eles fazem isso, acontece uma coisa incrível. Do ponto de vista de quem está dentro, a complexidade não só não some, como ela aparece, ela emerge dali. Tá, mas como essa realidade que emerge se mantém estável e não vira uma bagunça quântica? É aí que entram os estados ponteiros. Pensa neles como os estados internos mais fortes e estáveis de um observador, tipo memórias claras, percepções que não mudam a todo segundo. Eles são clássicos e sobrevivem justamente porque estão o tempo todo interagindo e se ajustando com o ambiente. E isso leva a uma consequência, nossa, muito profunda. A complexidade do universo que alguém consegue experimentar é limitada pela sua própria complexidade. Em outras palavras, a dimensão da realidade que se percebe está amarrada na quantidade de informação que o próprio observador consegue processar. Um observador mais complexo percebe um universo mais complexo. É uma relação direta.
E o quão real é essa realidade que a gente percebe? Será que ela é instável? Pelo contrário, os cálculos mostram que qualquer erro ou flutuação nessa percepção é suprimido por um fator que é simplesmente absurdo. Para um observador humano, é um número tipo e elevado a menos 10 elevado a 24. É um número tão ridiculamente perto de zero que é quase impossível de imaginar. Na prática, isso quer dizer que a nossa realidade, mesmo sendo subjetiva, é absurdamente estável. Ok, uma ideia tão radical assim precisa ser testada, certo? E um bom lugar para fazer isso é em outro grande mistério da física, os buracos negros. Se a mesma lógica funcionar lá dentro, aí a gente tem uma evidência bem forte, né? Vamos imaginar a seguinte situação, que é quase o mesmo paradoxo. Um observador, com toda a sua complexidade, entra num buraco negro. Aí, com o tempo, o buraco negro vai evaporando, evaporando até ficar minúsculo, com pouquíssimos estados possíveis. A pergunta é a mesma de antes. Como é que a realidade complexa desse observador cabe dentro de um sistema que se tornou tão simples? Então, de novo, a gente tem o mesmo conflito. De um lado, o sistema, um buraco negro bem pequeno com baixa complexidade. Do outro, o observador, super complexo por dentro, com um monte de estados internos. É exatamente o mesmo problema do universo, só que numa escala diferente. E a resposta? A mesma solução funciona de novo e funciona perfeitamente. Quando se aplica esse mesmo modelo do observador clonado, a realidade que ele percebe lá dentro continua consistente. As pequenas flutuações são anuladas não só pelo tamanho do buraco negro, mas também pela própria complexidade do observador. Ou seja, um observador complexo consegue ter uma experiência real e válida mesmo dentro de um buraco negro minúsculo. Isso é uma confirmação muito, muito forte da ideia. Certo? Então vamos amarrar todas as pontas. O que tudo isso significa no fim das contas? Qual é o veredito final sobre a realidade que a gente vive? A conclusão, no fundo, é essa. As experiências de qualquer observador podem ser descritas por uma teoria quântica que tem uma dimensão, uma complexidade, ligada diretamente à complexidade do próprio observador. Em outras palavras, a complexidade do mundo que a gente experiencia não é um reflexo do universo fundamental lá fora, mas sim um reflexo da nossa própria complexidade aqui dentro. O universo dá a tela em rampo, mas quem projeta o filme somos nós. E isso, claro, deixa a gente com uma última pergunta que é bem filosófica. Se a realidade que a gente percebe depende tanto de quem observa, então o que é a realidade de verdade? Será que ela é algo fixo que a gente só vai descobrindo aos poucos? Ou será que é mais como uma história compartilhada que todos nós ajudamos a escrever a cada momento? Fica aí a reflexão.